Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Hoje estaremos no segundo dia da campanha ali no monte, em santa consagração a Deus, apresentando a todos os inscritos, a todos que verem os vídeos do canal, para que Deus possa estar libertando, transformando, salvando, fazendo uma grande obra de libertação e salvação. Porque o tempo que nós estamos vivendo não é mais um tempo de brincar com a salvação. Tem pessoas que estão brincando com a salvação dentro da própria igreja. Tem pessoas que estão perdendo a salvação dentro da própria igreja. Por quê? Porque eles não querem consagrar a vida a Deus. Eles não querem pagar o preço. Pagar o preço entre aspas. Porque não é pagar o preço. É a pessoa buscar a presença de Deus. Você acha que buscar a presença de Deus é pagar o preço? Preço quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Preço quem pagou foi a morte horrível de Jesus. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos para ter comunhão com Deus. Tem coisa melhor do que buscar a comunhão com Deus? Tem? Não tem, né? Porque Deus, Ele é amor, a fonte do amor. E o que mais a alma do ser humano precisa é o amor de Deus. A pessoa precisa conhecer o amor de Deus. E tem muitos dentro da própria igreja que não conhecem o amor de Deus. Prova é que o apóstolo João diz: não ameis as coisas do mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos dentro da igreja amam esse mundo, a vaidade, o mundanismo, e não têm o amor de Deus dentro do coração. Por quê? Porque estão apegadas às coisas do mundo. E muitas pessoas que nós falamos do Evangelho, nós pregamos, nós explicamos com toda humildade, mansidão, se esforçando. Parece que o diabo tem bloqueado a mente, o coração dessas pessoas, por causa do coração carnal que ainda tem prazer nas coisas do mundo. Mas independente, nós temos que continuar pregando o Evangelho. Continuar falando que quem tiver em pecado não entra no reino do céu. Quem tiver na imoralidade, na malícia, na cobiça, na vaidade, na inveja, quem tiver com o pecado vivo no seu coração, não entra no reino do céu. A ordem é santificação. A ordem de Deus para a igreja sempre foi santificação. A noiva do Cordeiro, a igreja santa e imaculada, ela vive em santificação. Ela não fornica com o mundo. Ela não adultera com o mundo, porque ela já morreu para o mundo. Ela já morreu para as coisas desse mundo, para a vaidade deste mundo. E ela vive o sobrenatural de Deus aqui na terra. O reino de Deus foi estabelecido aqui na terra, na vida dela, pela habitação do Espírito Santo. E ela vive aqui na terra como se vivesse lá no céu, porque ela vive em comunhão com Deus. A Bíblia diz que o pecado é as trevas, e aqueles que praticam o pecado estão nas trevas. Para você sair das trevas não basta estar dentro de uma igreja, você precisa ter comunhão com Deus, receber o Espírito Santo, andar na direção do Espírito Santo, com uma vida de oração, de jejum, de consagração, de renúncia. Renúncia constante. E assim Deus vai trabalhando, assim Deus vai santificando, vai consagrando, vai dando vitória. Porque a pessoa vai colocando a visão no céu, na glória de Deus, na santificação. E hoje eu
segundo dia da campanha, em santa consagração, para Deus continuar consagrando, santificando, libertando, salvando, transformando vidas. Esses dias um rapaz chegou ali, ó, tava ali na casa de um irmão ali, e o rapaz chegou a vender uns produtos, gel, massageador e tal. E quando ele chamou, eu já senti que naquela palavra, naquela voz tinha algo ali, um mistério. E quando ele chegou ali, que nós chamamos para dentro, que ele veio e comecei assim, eu já vi humildade no coração do rapaz. Humildade, sinceridade. E daí na conversa ali e tal, ele já contou que era afastado do caminho do Senhor e tinha sede de voltar, mas não tinha força. Presta atenção aqui. Eu disse, eu tenho sede, mas não tenho força. Daí eu disse, mas você nunca vai ter força. Porque a força é do Espírito Santo, a força é de Deus. Se você for esperar ter essa força, você nunca vai voltar. E sabe por que você tem essa sede? Porque você tem a fé viva ainda no teu coração. E sabe como que você vai ter essa força de voltar? Quando você confessar com a tua boca. Porque você crê com o coração. Então confessa com a tua boca, reconciliando aqui, que Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. E o que aconteceu? Trouxe a palavra ali, que Deus direcionou sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida, e dava para ver a humildade tremenda que o próprio Espírito Santo estava trabalhando no coração dele, daquela sede que ele tinha de voltar. E o Senhor Jesus operou de uma forma tremenda. Ele voltou com toda a sinceridade e fé do coração. Orei por ele ali, ele voltou, reconciliou, fez a oração da confissão ali. Daí orei por ele ali, senti uns arrepios na oração. E depois se sentiu leve. Disse, nossa, sentindo bem mais leve. E Deus agiu, Deus operou. E eu creio que ele vai permanecer firme na presença de Deus, porque eu vi, o Espírito de Deus me mostrou uma humildade no coração dele. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. E ele está no jejum, está na oração, está na consagração, é lá do Rio Grande. Está para cá somente vendendo, aliás, junto com outro pastor, de uma instituição que eles vendem para ajudar a instituição de idosos. E daí eles vivem nas cidades viajando, vendendo, e daí voltam e ficam lá um tempo lá no Rio Grande. E daí viajei para arrecadar fundos através das vendas para esse lar de idosos. E Deus fez a obra na vida do rapaz. E estamos em jejum e oração em favor dele. E que Deus abençoe a caminhada dele em nome de Jesus. Eu tenho contato ali, até nem salvei, nem liguei. Já faz uns 4, 5 dias, mas eu vou salvar e vou entrar em contato com o pastor, que é o que dirige a equipe ali nas vendas, para nós entrar em contato com o rapaz, e o rapaz está sempre em contato ali, trazendo uma palavra, orando, esforçando e mantendo a comunhão, para a edificação da fé do rapaz. Então, tem que permanecer firme na fé, e Deus vai dar vitória. A coisa mais importante, mais valiosa que existe no ser humano é a alma do ser humano. Por isso que Jesus falou para aquele homem que disse, a minha plantação deu muito, agora eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros celeiros maiores e vou dizer para minha alma, come, bebe e folga. E Jesus fala, louco, hoje pedirão a tua alma e o que tem preparados, para quem será? Então é tempo de nós buscar a Deus com sinceridade de coração
E hoje nós estaremos ali no segundo dia da campanha, intercedendo por todos, intercedendo pela igreja, a igreja santa e pela igreja mundana também, porque Deus faça uma obra e salve. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos vêm para a igreja, mas poucos vêm até Cristo. Muitos vêm para a religião, mas poucos vêm para a santificação. Muitos vêm para se livrar de alguns problemas, mas não se livra do seu pecado que condena a sua alma para o inferno. Quantas pessoas que estão passando problema vêm para a igreja, Deus liberta de algum vício, ou Deus tira algum problema, resolve algum problema, mas eles não se santificam. Outros até voltar para o mundo voltam, porque já receberam a bênção. E outros ficam daquele jeito, achando que Deus vai segurar eles ali, vai salvar eles, e eles ficarem daquele mesmo jeito ali. Não. Sem santificação ninguém verá Deus. Então é santificação. Tem que ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós precisamos estar em santificação. Nós precisamos orar constantemente. A Bíblia diz que castos demônios só saem com jejum e oração. A luta do cristão é espiritual. Tem que ter vida de oração, de jejum, de consagração, senão não vence o diabo. E se você não vence o diabo, você pode ser santificado. Mas se você não guerrear contra o diabo na oração, no jejum, o diabo vai te atingir. E o diabo te atingindo, você começa a enfraquecer. Você começa a enfraquecer, começa a esfriar na fé. Quando vê, perde a graça. Quando vê, já não quer mais nem servir a Deus, nem permanecer mais na igreja, nem servir a Deus. A vida do salvo é uma batalha espiritual constante contra Satanás e os demônios. Por isso que tem que estar em santidade, mas tem que estar revestido do poder de Deus. Efésios 6,10. Revestido de toda a força e do poder de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A guerra é espiritual. Então que Deus abençoe você que abriu esse vídeo aí. Como eu estava falando, a batalha é espiritual, a guerra é espiritual. Nós precisamos estar revestido do poder de Deus, revestido da autoridade do Espírito Santo, para que possamos permanecer firme, perseverar. A palavra de Deus, ela é o que orienta o cristão. Ela é uma palavra espiritual. Então não é somente um acúmulo de conhecimento. Tem muitas pessoas que vivem com acúmulo de conhecimento, mas ainda são carnais, porque não tem a revelação da palavra. E por que não tem a revelação da palavra? Porque não tem vida de oração, de jejum, de consagração. Toda palavra estudada na oração, no jejum, o Espírito Santo vai trazendo a revelação, vai trazendo a vida, vai trabalhando com aquela palavra, no coração, na mente. E vai vivificando aquela palavra na pessoa. Jesus disse: a carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. A palavra que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Então vamos buscar, vamos santificar, levar as coisas certinhas. Se nós, muitos cristãos que não levam as coisas certas com os homens. Na sociedade. Se você já não leva certas coisas na sociedade com os homens, diante de Deus você está pior, está totalmente errado, pior em pecado. Você precisa levar primeiramente a tua vida em sociedade, bem, na verdade, na honestidade, no correto, no justo, no certo. Não adianta ser cristão e ser um cristão mau caráter. Nem é uma vergonha para Jesus Cristo. O cristão que diz: eu sou cristão, mas eu levo minha vida desse jeito, de qualquer maneira com a sociedade. Está errado. Você está envergonhando o nome de Jesus. Você está escandalizando o Evangelho, escandalizando o nome de Jesus Cristo. E você precisa
se converter verdadeiramente. Se você não leva as coisas certas com os homens aqui na terra, como você vai levar com Deus no mundo espiritual? Com o Espírito Santo no mundo espiritual? E daí? Que tipo de crente você é? Então vamos colocar a vida no prumo da palavra de Deus. A Bíblia fala que o homem prudente edificou a sua vida sobre a rocha. Ele não edificou a vida dele sobre a igreja. Ele não edificou a vida dele sobre os ritual da igreja. Ele não edificou a vida dele nos dons que ele recebeu. Ele edificou sobre a palavra. Ontem, na meditação ali no monte, estava trazendo uma palavra que muitos edificam a vida deles, sabe aonde? Eles apoiam a vida cristã deles nos dons. Só que aqueles que edificam nos dons, Jesus vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Como assim, irmão? Tem base? Tem. Aquele que diz: em teu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônio, operei sinais, maravilhas, mas viveu em pecado. Dons tremendo, mas estava ali satisfazendo a carne. Edificou a vida dele nos dons. Edificar a vida na palavra, na santidade da palavra. É a palavra que santifica. Palavra, para começar, a palavra liberta, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra consagra o ser humano. É a palavra de Deus. O maior poder que existe na terra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: passe os céus e passe a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode haver conversão por milagre, por cura, por qualquer coisa, sem palavra. Mas só que para essa pessoa permanecer na salvação, ou ser de fato salvo e conhecer o plano de salvação e viver a salvação da comunhão com Deus, é através da palavra. Sem a palavra não existe. E essas igrejas aí que não pregam a palavra, que ficam contando testemunho em cima da palavra, enchendo linguiça, lerem lá e contam testemunho em cima e bababá, 5 minutinhos, daí começa a revelação, 1 hora de revelação, revela. O povo sai dali o quê? Do mesmo jeito, tudo em pecado. Os crentes não são libertos, porque os próprios que estão na frente da igreja ali não conhecem a palavra. Não tem revelação da palavra, são carnal, vive na oração, no jejum e nos dons, mas não tem santificação. Aceita o pecado dentro da igreja, aceita o pecado no altar, não são convertidos ainda. E tem muitos líderes, muitos dirigentes, muitos obreiros que cuidam da igreja que são assim. Eles não conhecem a palavra. Eles não são santos. São carnais ainda. Um santo não aceita no altar o pecado. Jamais. Tem o altar ali, o púlpito ali, santo, sagrado. Quer ver se o líder é santo? É homem de Deus? Veja quem que ele aceita no altar ali para pregar, para cantar. Só veja isso. Se aceitou um carnal, um mundano, um que não tem vida com Deus, ele também não tem vida com Deus. Ah, mas é uma benção, não sei o que, ora, jejum, revela. Eu estou falando do zelo da santidade de Deus. Se não zelo da santidade de Deus, do púlpito, do altar, da casa do Senhor, está debaixo de maldição. Como assim? Jeremias diz: aquele que faz a obra de Deus relaxadamente está debaixo de maldição. E fazer a obra de Deus relaxadamente é você aceitar o pecado no altar, aceitar o pecado dentro da igreja ali, deixa cantar, deixa pregar. Ah, tem dom, deixa usar os dons. Mas é um carnal, é uma carnal, um crente que não venceu a carne ainda, mundano, tá entendendo? Mau testemunho, tá entendendo? E todo mundo sabe, mas tá ali porque tá fazendo a obra. Precisa se converter. Líderes assim que aceitam o pecado dentro, em cima do altar, precisam se converter. Porque vai pro inferno líder e igreja e tudo. Tem o remanescente que está em santidade. Quem está em santidade não teme essa palavra de ir pro inferno, porque ele sabe que ele conhece a Deus e vive em santidade. Então é tempo de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus.
Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Hoje estaremos no segundo dia da campanha em Santa Consagração ali no monte e Deus vai dar a bênção e vitória. O foco da nossa consagração é santificação, é revestimento e poder, é sabedoria do alto, é Deus operar a cura, a libertação, a santificação, Deus salvar. E Deus repreender os demônios, as forças espirituais do mal que estão oprimindo as almas. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que viu esse vídeo até aqui. E sem santificação ninguém verá Deus. Enquanto eu estiver falando a palavra aqui nos vídeos aqui, eu vou estar falando sobre santificação, sobre pecado, sobre inferno, sobre céu, sobre Jesus, sobre o diabo. Se você quiser ouvir a palavra de salvação, fica à vontade. Se você não quiser, tem um monte de canalzinho aí, mundano, gospel aí, que está levando milhões para o inferno. Fica à vontade para ir para lá também. Que Deus abençoe em nome de Jesus e você possa ouvir a verdade e aceitar a verdade. Quem é da verdade, aceita a verdade. Agora os da mentira, eles gostam da mentira, da vaidade, da carnalidade, do mundanismo. Então, qualidade. Deus quer qualidade, santidade. Deus não quer quantidade, um monte de mundano que vai para o inferno. Então que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, hoje estaremos no monte orando em favor de cada um que viu esse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.